Jesus diz: não vos inquieteis pela posse do ouro e da prata, ou de qualquer moeda em vosso bolso. Meus amigos, bom dia para vocês. Nós vamos fazer a nossa prece, respeitar o horário, pedindo a Jesus nos abençoe, nos dê lucidez para interpretarmos como devido o evangelho dessa manhã. Porque é um tema difícil, não é? Falar de melindre, vocês vão ver que nós vamos falar muito disso hoje. É um tema difícil, né? E Deus nos abençoe, nos dê muita luz, nos dê muita lucidez. A graça de Deus. Sentir Jesus como Paulo sentiu, que hoje nós vamos encerrar com Paulo de Tarso. Né? Então, ele sentiu, ouviu Jesus no coração. Então, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Flávio, Rosa. Hoje nós vamos, então, examinar o capítulo 25, buscai e achareis. Porque Jesus envia os 12 apóstolos para pregar. E depois ele envia 72. E nós vamos trabalhar o que Jesus diz a seus apóstolos quando pede para eles irem pregar, levar os seus ensinamentos. Para os 12 apóstolos, o que ele disse foi tão importante que Kardec fez um capítulo do Evangelho só para essa frase: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Isso foi registrado por Mateus no capítulo 10. E Jesus complementa: eis que vos envio com cordeiro em meio de lobos. Em seguida, ele enviou 72 discípulos de 2 em 2 para cada cidade de toda aquela região, para levarem as suas palavras, levar consolação, ensinar que o reino de Deus se iniciaria primeiramente no coração dos homens, né? E Jesus, então, no capítulo 25, nós vamos trabalhar os itens 9, 10 e 11. Jesus diz: não vos inquieteis pela posse do ouro e da prata, ou de qualquer moeda em vosso bolso. Não prepareis um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastões, pois aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos hospedar, e permanecei na sua casa até que vos retireis. Ao entrar nessa casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for digna, a vossa paz voltará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar as vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu vos digo em verdade que no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. E isso é registrado por Mateus. Então, no capítulo 11, o Kardec já analisa estas palavras que Jesus dirige aos seus apóstolos quando os envia pela primeira vez para anunciar a boa nova, anunciar o evangelho vivo que Jesus era. Não tinha nada de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes do Oriente. O viajante era bem recebido na tenda, mas os viajantes eram muito raros. Se Jesus voltasse hoje, ele não diria a seus apóstolos: colocai-vos a caminho sem provisões. Então, além desse sentido próprio,
tem um conteúdo moral nessas palavras muito profundo, porque Jesus ensinava seus discípulos a confiar na providência. E nada levando, eles não despertariam a cobiça em quem os recebesse. E também eles distinguiriam os verdadeiramente caridosos dos egoístas. Então ele diz: informai-vos quem é digno de vos hospedar, quem é bastante humano para abrigar um viajante que não tem com quem pagar. Esse é digno de ouvir as vossas palavras. E serão reconhecidos pela caridade que estão fazendo. Né? Agora, não querem receber, não querem te escutar, ele não recomenda violência. Né? Eles não querem ouvir o que você tem a dizer. Jesus recomenda: vão a outros lugares, procurem pessoas de boa vontade e segue avante. Porque também hoje o Espiritismo diz a todos os seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós, acolhei os que chegam e deixem em paz quem vos repelem. A vida aperta, a pessoa fica numa aflição muito grande e ela vem buscar ajuda dos passes, dos tratamentos que são recomendados pelos orientadores. Elas ficam curadas, elas voltam para a vida que elas levam, para as religiões que elas estão trazendo desde a infância, desde a mocidade. É lá que ela tem os relacionamentos mais antigos. Mas tem os que ficam, os que são tocados por esse amor que a gente encontra, pelo acolhimento que é realizado. Eles ficam, se encantam, vão estudar, vão compreender, e logo estão trabalhando nas atividades sociais, fazendo um melhor, eles estão felizes, eles sentiram a cura no coração e ficam. São os que ficam, que importa. Né? Mas no livro Vinha de Luz, Jesus diz: ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nesta casa. É um apelo à tolerância e ao entendimento nosso que estamos chegando. Né? Levar a paz a essa casa, levar a nossa tolerância, o nosso entendimento. Mobiliza a tua bondade, a tua cooperação para reduzir o mal se você o encontra. Né? Atende ao culto da gentileza. E nós temos certeza absoluta, a paz do mundo parte de cada um de nós. E não se você deseja a paz para alguém que não é afeiçoado à paz volta para você. Porque você deseja o bem começa em você primeiro. E se você deseja o mal, ele começa em você primeiro também, né? Então é isso que nós temos que ter, né? Uma disciplina elevada de sentimento para atingir o bem-estar em Cristo, né? Raciocínios iluminados, edificar o cristão sincero em nós primeiro, porque nós podemos fazer discursos primorosos, vislumbrarmos o plano superior, analisar mensagens de um conteúdo moral e a gente reconhece que é profundo. A gente sente as perspectivas do plano maior em nos oferecer o melhor, né?
Nós podemos conviver com grandes apóstolos, contemporâneos nossos. Quantas pessoas não conviveram com Chico e dão depoimentos maravilhosos. Mas eles encontram harmonia interior? Aí é o esforço de cada um. É o esforço de cada um. Né? Você pode conviver com um herói, não te torna um herói. Né? Você segue um exemplo, mas você não se torna um herói. Né? Então, o bem volta, o bem começa, na verdade, né? Em cada um de nós. E aí o Emmanuel fala, quando Jesus fala, né? E o Emmanuel vai interpretar no livro Poeira, no livro Escrínio de Luz. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés ao sair dessa casa. Eu pensei muito nessa poeira dos pés. Né? Eu achava que era a contaminação de tudo que havia. E de certa forma né? Sacudir a poeira dos vossos pés. Hoje a gente entende, Jesus recomenda a extinção do fermento doentio que a gente deixa crescer no coração, que nem erva daninha. Jesus está dizendo, você não é bem recebido numa casa. Por extensão, nós falamos, você não é bem recebido num grupo, você não é bem recebido numa equipe. Então nós não devemos conservar a mágoa. Se nós deparamos com perversidade, é melhor nos afastarmos, mas com o coração limpo, puro, sem mágoa. Porque a mágoa cresce em 3 tempos, se você alimenta ela. As pessoas, nós temos que entender isso, elas são diferentes de nós, elas vêm de outros caminhos. Então nós nos afastamos se nós não formos bem recebidos, porque elas vão seguir o curso delas, nós vamos seguir o nosso. O que é importante aqui é que se alguém não gosta de nós, é problema dele. Porque o que nós temos que analisar nos nossos sentimentos é o que nós estamos vibrando. De nós para eles, as nossas intenções têm que ser puras, as nossas vibrações têm que ser sadias. Então é de nós para com os outros que nós devemos analisar. Se ele não gosta de nós, o problema é dele. E quem sabe ele tem razão num ponto ou outro. Então a gente tem que analisar isso, aprofundar o nosso raciocínio e ver o que nós temos que mudar em nós também. Mas para analisar nós temos que ser verdadeiros, conservarmos a nossa integridade, exercitar o que nós estamos aprendendo. Se alguém não te recebeu de boa vontade, não percebeu a sua boa intenção, não carregue o peso da mágoa no seu coração. Jesus recomenda para nós amor. Então vai, segue a sua vida. Você tem os seus objetivos, você tem a tua edificação espiritual. Vai em frente, vai à luta. Resolve as suas próprias dificuldades. São atitudes que fazem uma diferença enorme na nossa vida. Então, quando Jesus está dizendo sacode a poeira dos vossos pés, ele está dizendo sacode as más impressões e vá à frente com alegria, com alegria. Você já sabe um terreno onde você não deve pisar e o conhecimento disso não tem preço. Não é? Agora o Emmanuel analisa no livro Perante Jesus, e ele já havia colocado na revista Reformador de setembro de 52, na página 228, há 70 anos atrás. Não é? O que é essa poeira?
Às vezes é ciúme nosso, tristeza, às vezes é a nossa lamentação, é a poeira da inveja, a poeira da vaidade. O Emmanuel, ele vai fundo mesmo, é o azedume. O orgulho ferido, como não gostam, não gostaram de mim? Como não gostam de mim? Então, a gente tem que ter essa consciência e olhar para dentro de nós. O que está provocando essa reação em nós? O que está deixando essa mágoa no coração? É construir esse entendimento. Porque a gente tem desabrochando nos nossos sentimentos a esperança, o otimismo, a serenidade. E vamos continuar cultivando essas virtudes no coração. Porque quando o Senhor recomendou sacode o pó das sandálias, em lugares que a nossa cooperação fraterna não encontra reciprocidade, não encontra ambientação, não encontra reconhecimento. Ele não nos induz nem à indiferença, nem à dureza espiritual. Você fica bravo, desconjura aquela pessoa que não gosta de você. Mas o Emmanuel trata aqui da nossa preocupação doentia, de receber o incenso das considerações sociais. A gente quer aplauso, a gente quer elogio, né? E a gente fica naquela tristeza improdutiva, porque viu aquele risinho, sentiu a ignorância te atingir. A gente quer resultado, é o nosso anseio, a gente quer resultado pelas ações que a gente está praticando naquele campo imediatista da vida. Não é? Uma pessoa que fala ou que sai de si para ir de encontro a outra pessoa, ela está se expondo. Então, ela acaba sendo um modelo para as outras pessoas. Mas alguns, quando enfrentam essas dificuldades, desanimam. Tem obstáculo no caminho? E muito. Tem sim. A ingratidão é um obstáculo que você encontra e você fica desalentado. Você quer a compreensão alheia, né? Você está se manifestando. Você quer o retorno. A gente quer ver logo um retorno, né? E aí, o Emmanuel que fala, hein? Os melindres da suposta superioridade, que nós nos enganamos, nos achando superior. Mesmo o conhecimento que a gente tem, todos que estão aqui assistindo vão dizer sim. É muito restrito diante do que a espiritualidade nos trouxe. Esse conhecimento, ele está crescendo, né? Vieram muitas coisas depois do Livro dos Espíritos, vieram muitas coisas, né? Depois da codificação de Kardec, depois de Chico, desses grandes médiuns da atualidade, Divaldo, Emmanuel, Joana, né? Mas isso, o nosso grau de conhecimento é muito estreito, é muito pequeno. Há muito ainda para a espiritualidade nos trazer e muito para nós entendermos, né? As nossas reflexões no domingo estão nos trazendo uma luz imensa, né? Então, às vezes, as pessoas desertam. E tem aquela fábula infantil, né? A gente conversa com o espelho meu. Existem pessoas mais bonitas que eu? Se ele for honesto, ele vai dizer sim. Existem pessoas mais inteligentes do que eu? Sim. Existe pessoa mais gorda que eu? Sim. E mais magra também, né? Nós temos a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso caminho. As outras pessoas têm as vivências dela, o estudo dela e outros caminhos. E aí você fala para o espelho,
Espelho, espelho meu, existe pessoa com mais conhecimento que eu? Ele falou, oh, vaidade, hein, filha? Existe sim. Né? Então a gente tem que nos situarmos com muita humildade. Porque esses estados espirituais são o pó da sandália, que nós temos que tirar imediatamente do nosso coração. Isso nos causa desequilíbrio entre a vida e nós outros. Eu acho que muita gente já ouviu o Haroldo falando. Ele vai numa cidade, ele faz palestra. Sempre no final da palestra alguém se aproximava dele e falava: olha, sabe, seu Haroldo, mas eu acho que o que o senhor falou não está muito correto. O Emmanuel disse assim. Mas aquela é a interpretação da pessoa. Haroldo ouvia e ficava quieto. Só que aquilo vai pipocando aqui, ali. Um dia ele falou, eu tenho que responder, eu tenho que ser didático, eu tenho que instruir até nesse momento. Aí ele mudou de atitude. Quando uma pessoa falava, não está muito correto, né? Ele virava e perguntava, então, e as coisas certas que eu falei, o senhor guardou bem no coração? Tá certo? Não era para se defender, mas era para educar aquela alma. Porque cada um de nós interpreta uma lição de uma maneira. E é isso que o exemplo do Haroldo que ele diz na palestra dele, numa palestra dele que eu assisti, né? E também o Emmanuel traz para nós sobre o bordão. E só o Marcos, o apóstolo Marcos, coloca isso no seu evangelho, né? Quando Jesus esclarece aos discípulos, vocês não necessitam de alforge, de pão ou de dinheiro para o caminho, mas precisam de um bordão para a grande jornada. Né? Então, esse conselho não é dizer que o homem tem que assumir atitudes de ataque ou de algum revide. Né? Esse instrumento mencionado é um símbolo da vigilância permanente. O cristão tem que estar vigilante todo o tempo. Isso é indispensável, porque nós sabemos que o bordão é uma base de apoio. O homem, naquela época, os cristãos andavam a pé de cidade a cidade. Então, o bordão ajudava a andar, né? Ajudava para não esgotar demais as forças físicas. Não dá nem para imaginar eles irem a pé de cidade a cidade, né? Então, para nós, discípulos de Jesus, significa que o nosso espírito tem que estar sempre pronto e sempre vigilante para os esclarecimentos justos. Já não é mais um bastão de madeira, é uma atitude decidida nossa. Nós somos amparados com o Cristo, é a razão da nossa defesa. Então, isso que o Marcos registra, o Emmanuel trata como importante, porque Deus dá a providência e nós devemos dar a vigilância, porque Deus vigia no lar infinito e nós temos que estar pronto a velar por nossa parte. Então, em relação ao melindre, a gente fica pensando, o que será que meus companheiros de equipe estão pensando, né? Pessoas importantes que estão assistindo aqui hoje, né? A gente fica pensando, o que será que eles estão pensando? Mas nós temos que sair dessa esfera, porque importa é que a mensagem que nós estamos trazendo, que nós estamos passando, chegar a quem está necessitado dela. Quando a gente se firma nisso, a gente se desliga de tudo. O importante é a mensagem encontrar
o seu destino. Então, nós vamos ver agora o que nós temos aqui, o que vocês escreveram. A Nájila, mas aqui ela só dá bom dia. Lindalva, obrigada. A mágoa é uma energia densa e prejudicial à saúde de quem a cultiva. Ao não permitir que ela se instale em nós, nos sentiremos leves e em paz. Júlia Lins. Exatamente, Júlia, né? O que nós estamos falando. Aqui, a Nájila, não nos influenciemos pelos feitos alheios. As nossas atitudes devem realmente nascer de nossas inspirações. Aquelas inspirações mais íntimas, e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Portanto, se não formos bem acolhidos nos labores que desempenhamos na seara de Jesus, silenciemos sem qualquer relação aos contratempos e aguardemos as providências das mãos divinas. E trabalhe. O que é importante é que nós trabalhamos para Jesus. Essa é a grande reflexão da manhã. Nós trabalhamos para Jesus. Isso que importa. Você foi perfeita aí, né? Bom dia. A Márcia, obrigada, Márcia. É isso, era o que tinha, né? Então, a gente tem que se isolar e fazer a nossa parte, porque a Priscila é minha eterna dirigente. A Priscila falava, você não precisa esticar o dedo, você não precisa apontar. A pessoa sabe quando a mensagem é para ela. Gente, isso é lindo. Mesmo quando vem da espiritualidade, uma mensagem, o teor dela você sabe que é para você. Né? Mas Jesus diz outras coisas. Eis que vos envio como cordeiro em meio de lobos. Isso está no livro Vinha de Luz. O mundo é um grande campo. Cada trabalhador vai encontrar, vai dar, vai trazer a sua cota de colaboração, não é? E nós vemos que a mudança no mundo foi muito grande. Eu, que tenho 70 anos, nasci logo após a Segunda Guerra. E como que o mundo vai estar a hora que nós partimos? Que contribuição que nós demos? Porque tecnologicamente nós evoluímos muito. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Mas a nossa análise, que diferença nós fizemos no mundo? Nós saímos de nós para o encontro de outras almas. Porque são as nossas ações que importam. O nosso conhecimento nos dá discernimento para agir. Mas são as nossas ações que contam. Então, é imprescindível caminhar na direção das almas. Como cordeiros e embaixadores, somos doadores de vida eterna. Cordeiro no meio de lobo. Temos que estar vigilante. É isso que Jesus fala. Nós temos que estar vigilantes. Nós somos embaixadores de Jesus. E também ele fala, não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus ensinava a confiar na providência divina. Mas em qualquer época que nós vivemos, em qualquer situação que nós estejamos enfrentando, nós temos que ter absoluta confiança em Deus. Isso é líquido e certo. Confiar em Deus.
Mas também, link de certo, não podemos despertar a cobiça em quem nos recebe. Ainda hoje, e isso vai continuar, né, até o mundo de regeneração estar mais firmado, a ostentação atrai o ser humano mal, atrai a miséria humana. Nós estamos vendo aí, não é? É difícil falar de ostentação, porque os carros estão estão parecendo já um micro-ônibus para uma pessoa só, né? A gente vê os celulares, a tecnologia está cada vez mais trazendo celulares maravilhosos, então é difícil a gente falar de ostentação, né? A gente está vivendo um materialismo imenso. O ouro e prata que Jesus fala, hoje nós podemos interpretar a gradação ao conforto material que nós estamos acostumados. Mas se você parte para ajudar outro ser humano, esquece isso. O ouro te dá o melhor do conforto material que tem na terra, que tem na atualidade. A prata te dá um pouco menos. Mas aqueles miseráveis que não têm nada, será que nós não podemos ajudar mais? Nós temos que ver isso com muito carinho, com muito amor no nosso coração. Por quê? Nós já temos certeza. Jesus é o gestor do planeta. Nós estamos jogando no time do Cristo. E de uma certa forma, o Evangelho está nos trazendo desconforto. Porque é o aprendizado. O aprendizado nos traz um nível de consciência que as nossas ações ainda não acompanham. Há um desnível entre as nossas ações e o nosso nível de confiança, de consciência, perdão. Né? Então, o desafio é a gente seguir a nossa vida com a aplicação desse evangelho vivo no coração. Né? Aplicar o que nós estamos aprendendo sempre dá essa diferença. Mas nós temos que crescer em amor e em tolerância. E eu falo para vocês, algumas pessoas vão embora porque não suporta, sofre com esse desnível. Fala, isso está muito alto para mim. Eu não consigo. A gente vai no nosso passo, no nosso ritmo, e nós vamos conseguindo muito mais do que a gente imagina. Para Deus, todos nós somos filhos abençoados e nós somos eternos. Mas a misericórdia, ela tem que nos fixar no domínio do coração, né? Assim nós vamos atingir o caminho da paz. Vamos seguir os caminhos estreitos proposto por Jesus, né? E eu gosto dessa lição do Albino Teixeira, do livro Passos da Vida. Então, ele vai dizer o que nós mais sofremos na vida, no mundo, né? O que nós mais sofremos. Não é a dificuldade, é o desânimo em superar a dificuldade. A gente falou, oh, meu Deus, eu vou ter que vencer mais essa. E eu te falo, vai. E vai com força e vai com fé. Arruma coragem de onde não tem. Leia um livro de alto teor espiritual para te dar coragem, mas vai, né? Então, o que nós mais sofremos não é a aprovação, é o desespero que nós ficamos diante do sofrimento. Você sofre por antecedência. Você sofre por antecedência.
né? Então, não é a doença o que nós mais sofremos, é o medo de ficar doente, lotando tudo quanto é consultório que existe no mundo, clínicas médicas, de exames, estão tudo lotado. Então, o que nós mais sofremos não é o parente infeliz, mas é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Oh, meu Deus, por que é meu pai? Por que a minha mãe, meu companheiro tem uma mãe tão boa? Por que a minha é assim? Não é, né? O teu primo, não é teu marido, não é a tua esposa. É a mágoa que você deixa crescer. Oh, por que eu casei, né? Por que E aí você fica no porquê, porque enfrenta. Faça de tudo para ser feliz. Trate com carinho. Leva para tua casa tudo que você está aprendendo na casa espírita ou na religião que você frequenta. Não é o fracasso que nós sofremos, mas é que nós somos teimosos e não queremos reconhecer os próprios erros, não é? Não é a ingratidão que nos faz sofrer, é a nossa incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a nossa própria pequenez, mas é a revolta contra as pessoas superiores que você cruza pelo caminho. Ai, como fulano é inteligente, né? É essa revolta, por que eu não sou assim, né? E também, você não sofre pela injúria, você sofre demais pelo orgulho ferido, né? E também não é a velhice do corpo, não. É a sua paixão pelas aparências. Oh, eu fico vendo quando eu tinha 20, agora eu estou com 70. Tem que se aceitar. Cabelo branqueou. Eu gosto, não é? Tem que se aceitar. Se eu puser uma foto minha de quando eu era jovem, de cabelo preto, comprido, nossa, vocês vão falar, nossa, que diferença, muito diferente, né? Mas eu prefiro 1000 vezes eu agora, com tudo o que eu já sei, com tudo que eu vivi, com as conclusões de vida que eu tirei. E é isso que nós temos que valorizar. Então, o que o Albino Teixeira está dizendo, que é fácil a gente perceber, que na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos e desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então a gente tem que reagir contra essa carga inútil de aflição. Você sofre antes do tempo por uma coisa que pode não acontecer. Pode ser afastado por Deus porque você não merece passar aquilo. O Espírito sopra onde quer, né? Então, é excelente essa lição do Albino Teixeira, para a gente analisar essa carga de aflição que nós colocamos no que a gente supõe que é um problema, né? Porque nós estamos numa religião para seguir Jesus, gente, isso tem que estar muito claro no nosso coração. Nós seguimos Jesus, não os seres humanos. Essa é realmente a grande reflexão de hoje. Nós entramos numa casa espírita para seguir Jesus, né? Para sermos fiéis ao que nós estamos aprendendo. Deixa eu ver, porque eu vou entrar numa coisa muito linda agora. Deixa eu ver aqui. A Nájila está dizendo, a caminhada não é pequena nem fácil, mas nós temos que ter certeza que é possível. Fomos criados para a realização. Deus nos criou simples e ignorantes, já nos supriu com todo o necessário
para que durante a nossa caminhada possamos, por meio do amadurecimento de nossos pensamentos e com a melhora das nossas ações, descobrir pouco a pouco toda a nossa capacidade. Né? Opa, estava pulando, hein? A Lunalva escreveu também. Missé e a tecnologia está adiante da reforma íntima. Nós temos que caminhar juntos, né, Lunalva? Tempo de cultivar amor, aprender a amar e exercitar todos os dias, todos os momentos. Estarmos vigilantes, nós estamos exercitando o que nós aprendemos, né? É perfeito, viu, Lunalva? Né? A nossa reforma íntima está deixando a desejar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Sônia falou uma grande verdade, né? Sônia, é uma grande verdade. Mas agora eu vou entrar, porque nós falamos que nós seguimos Jesus. O maior exemplo de seguir Jesus são as experiências de Paulo de Tarso. Nós não vamos falar agora de Chico, Emmanuel, que fizeram um sacrifício imenso na vida. Nós vamos lá no início, em Paulo de Tarso, porque a dificuldade que eles enfrentaram foi muito forte. Enfrentar desprezo dos próprios amigos, as dores, as feridas, as humilhações, as experiências difíceis que ele venceu. O livro Paulo e Estevão traz uma fartura, né? E eu não vou dizer para vocês que eu estou dando spoiler, porque o livro traz mais de 1000 experiências vividas por todos os personagens dos livros. Eu estou narrando um pedacinho do livro, né? Por quê? Paulo foi por toda a Palestina, foi fundando igrejas em todas as cidades que ele passou, mas levando uma ideia nova, né? Levando a boa nova. Ele ia passando, deixando um encarregado e ia seguindo adiante. Chegou num momento que essas experiências se avolumaram de um tanto, que ele sofria, ele se sentia incapaz de atender todas as necessidades ao mesmo tempo. E um dia, no silêncio da noite, na igreja de Corinto, ele começa a rogar a Jesus. Ele tinha lágrimas, ele chorava, porque não poderia faltar socorro necessário para o cumprimento integral da tarefa dele. E quando ele termina aquela prece, ele começa a perceber aquela claridade chegando no ambiente. Ele ficou numa comoção intraduzível e ele ouviu uma advertência serena, carinhosa. Não temas, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deixou aquelas lágrimas fluir do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação, a resposta ao seu apelo, penetrava a sua alma, né, com aquele carinho brando, aquela onda de amor. A alegria daquele momento compensava todas as dores, todos os padecimentos do caminho. Aquilo compensava. Aí ele falou, eu preciso aproveitar essa inspiração porque o tempo é muito curto. Aí ele pensou, como que eu vou descrever as dificuldades das igrejas? Mas bastou ele pensar e ele ouviu, não te atormentes com as necessidades do serviço.
É natural que não possa assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. E ele procurou atinar com aquela frase. Ele não entendia poderes do Espírito. Mas a voz continuou com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade vão saber compreender, porque o valor da tarefa, Paulo, não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Olha a profundidade dessa frase. Não está na sua presença pessoal, está no conteúdo espiritual do verbo, dos exemplos que você dá. E a voz continuou: doravante, Estevão estará muito próximo de ti, transmitindo-te os meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos, das necessidades do mundo. E aí, ele sentiu que aquela luz se extinguira, o silêncio voltara a reinar, mas ele houvera sorvido aquela água divina, daquelas claridades eternas. Uma alegria que nos comove depois de 2000 anos. Ai, ele pensou, eu vou recomeçar com mais afinco, eu vou mandar às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. E as notícias chegaram no dia seguinte. Chegaram pessoas da Tessalônica com notícias muito desagradáveis. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas. O Timóteo dava observações pessoais, todos exigiam a presença do apóstolo urgente. Mas ele havia recebido uma diretriz do mestre. E Jesus prometeu associar Estevão a ele. Então ele pensou, eu não devo atuar por mim só, mas chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira das famosas epístolas. E aí começou esse movimento das cartas imortais, porque a sua essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através de Estevão. Estevão, o primeiro mártir, que padeceu nas mãos do Saulo antigo. O perdão uniu os dois para nos trazer, olha, o perdão, o benefício imenso que trouxe para nos trazer essas cartas, né? Então, o Paulo, ele viu que partia de Jesus esse espírito de cooperação para as obras divinas. Então, ele falou, eu não vou escrever só. E sempre, sempre se cercou de companheiros dignos. Ele se socorria também das suas inspirações. E ele pensava, se Estevão não encontrar o tono sentimental que ele precisa para transmitir os desejos do Senhor, na equipe que ele formou, Estevão encontraria instrumentos adequados. E essas cartas, né, eram copiadas e sentidas em toda parte. Paulo escreveu e muito, mas ele ignorava naquele instante que aqueles documentos sublimes
escrito em horas, algumas vezes, de angústias extremas. Não se destinava a uma igreja em particular, mas à cristandade universal de todos os tempos. Num instante, aquilo foi um sucesso enorme. Qualquer vila, por mais distante que fosse, aquelas cartas eram copiadas. Simão Pedro, quando recebeu aquelas primeiras cópias em Jerusalém, ele reuniu a comunidade e leu, muito comovido. Ele declarou que as cartas daquele convertido de Damasco deveriam ser interpretadas por cartas do Cristo aos discípulos e aos seguidores. E Pedro afirma, elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Que belíssima a reflexão de Paulo, o entendimento de Pedro, né? Paulo chamar discípulos fiéis para participarem com ele desses momentos que eles recebiam a inspiração de Estevão, não é? Eles analisavam juntos cada situação de igreja, eram mais cabeças pensantes, era um cuidado, era a ponderação, o entendimento fraterno, o pensamento dinâmico, o pensamento trabalhado, né? E a responsabilidade que ele percebeu de cada diretriz ser muito bem traçada, de acordo com as lições de Jesus, né? Então, e Pedro, gente, Pedro que percebeu que essas cartas seriam para os discípulos de toda a eternidade. E eu escolhi um pedacinho do livro Pão Nosso, da primeira carta aos Coríntios, né? que Paulo escreve. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida, com os exemplos, não é falando, não é todo mundo que segue esse campo. Muitas pessoas escrevem, mas ele diz com os próprios exemplos. Porque quando um homem alcança Jesus, ele não se detém na estação das palavras brilhantes, mas ele vive de acordo com o mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã. É Jesus chegando a todos nós, através dos seus instrumentos, cada um na sua missão. Então, é muito importante, é até imperativo, falar de mago, de melindre, porque por melhor que seja uma religião, na parte física, a espiritualidade, na parte espiritual, a espiritualidade é muito forte, mas na parte física, são seres humanos que têm as suas imperfeições para corrigir, não é? Que tem mágoa no coração, que tem melindre. Mas somos nós que acolhemos um irmão que chega necessitado, um amigo que você está apresentando o espiritismo para ele, um palestrante que está vindo de fora, os orientadores recebendo quem está sofrendo, os passistas recebendo quem está recebendo energias, quem foi indicado para um tratamento. Então, nós somos imperfeitos. A gente tem sentimentos para tirar do coração. E nós temos que nos conscientizar disso e limpar o nosso coração. Porque esse mundo de regeneração, ele nos espera. Nós não caminhamos pelas cidades como os primeiros cristãos. Mas nós estamos falando do movimento da alma, de alma para alma, levar aos necessitados a luz divina,
levar a consolação, levar a paz de Jesus para os corações que sofrem. Seja levar através das palavras, que eu já falei, das doações, dos tratamentos da casa, da entrega do alimento para o corpo, mas o alimento de amor para as almas. Pó da sandália, nós vamos tirar tudo. Há muito trabalho a fazer. Nós temos muito trabalho a fazer, né? A Carla diz, ao inverter os papéis, a humilhação, os melindres, levará aos caminhos do amor e da prática da caridade. Precisa passar pela dor para encontrar o amor. É assim até hoje. A paciência, a ajuda sincera é gratificante. Somos grandes quando nos unimos, sentimos a luz esperada por todos nós, não é? É isso sim, Carla. É isso que tem que ficar da reflexão do hoje. Limpar os corações, o perdão, pois estamos todos no mesmo caminho, crescer junto. Nós temos sim que potencializar essas emoções. Nós temos que ter um parâmetro em nós. Que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente domingo e tenham uma semana para refletir sobre isso, porque a semana que vem tem outro companheiro trazendo outra reflexão. Que Deus esteja com todos vocês. Agradeço terem participado, terem abrilhantado isso para nós, né? E a Valéria falou, saiba calar os vossos melindres para que a obra não sofra. Perfeito, Valéria, muito obrigada a todos por terem colaborado com as reflexões.